Pessoal, vocês já devem ter visto aqui, eu coloquei lá na plataforma, né? Esse arquivo PDF deu um prazo de até às 23 horas e 59 minutos do dia 24, quarta-feira, né? Vou estar aqui. Eu coloquei esse arquivo. E veja bem, eu vou só fazer algumas observações, tá? Primeiro é que sempre, quando for precisar usar a aceleração da gravidade, usar o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E se precisar usar a densidade da água, não foi informada, eu utilizei esse valor 998 kg por metros cúbicos. Um dado importante, quando for responder, é sempre estar justificando tudo, com comentários, fórmulas, os cálculos intermediários. E outra observação importante é que vocês têm que levar em conta aí as regras matemáticas das operações, aquelas regras, né, das operações matemáticas com os algarismos significativos. E muito importante também não esquecer a unidade, né, a unidade correta ao escrever o resultado final. Bom, o arquivo com a resposta, gente, vocês vão enviar preferencialmente em formato PDF. O que eu estou falando preferencialmente em formato PDF? Porque fica mais fácil para mim na plataforma corrigir, tá? Assim, eu visualizo, eu consigo, com a caneta digital, riscar e tal. Se vocês mandarem com outro formato, eu terei mais dificuldade. É proibido enviar com outro formato? Não. Hoje, vocês têm acesso a uma série de serviços online gratuitos que transformam uma série de extensões de arquivo, né, em arquivos PDF. Então, se for tirar uma foto, dá para vocês tirar uma foto, dá para vocês juntarem todos esses arquivos dessas fotos em um arquivo PDF único, né? Ok? Mas, se não conseguirem, o sistema permite todo tipo de extensão. Tá? Aí é só vocês anexarem lá, tá? O valor da prova é 10. Pronto, vamos à primeira questão, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Bom, eu vou deixar só aqui, tá? Então, acho que fica melhor, mostrando a figura. Eu vou mudar aqui, pessoal, a minha câmera, tá? Para fazer uma câmera de cima. Depois eu vou colocar essa gravação lá na plataforma e vocês podem ir lá novamente. Bom, essa questão 1 é uma dica importante aqui para vocês, tá? Tem uma dica importante nessa questão 1. Aqui, pessoal, ó, eu vou desenhar só essa face lateral e a portinhola, tá? Aqui, as dobradiças, tá? Vocês podem perceber que esse tanque está cheio até uma profundidade, cheio de água, né? Até uma profundidade de 2 metros. Então, disso você tem 1 metro, né, de água, e depois, né, até a portinhola, mais 1. E essa largura aqui é 2 metros, concordam? Daqui a pouco eu vou chamar isso aqui de L. Tá bom? Então, vocês têm a pressão aqui
é a pressão atmosférica, não é isso? E aqui tem uma pressão, eu vou chamar essa pressão aqui de P0, é a pressão atmosférica, mas vou botar só a interrogaçãozinha aqui, que é a pressão devido a essa coluna de água que está aqui em cima. Aí vocês vão calcular, não vou fazer a questão para vocês não, tá? Bom, qual é o detalhe aqui? O que é que eu estou pedindo na letra A? A força resultante sobre a portinhola. Veja, para cá saber a força resultante sobre a portinhola, a gente tem que saber a pressão em cada ponto aqui na portinhola. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui um eixo Y para baixo, onde minha referência zero é justamente na altura da dobradiça. Numa profundidade Y aqui qualquer, eu posso escrever aqui uma faixa. Vou pegar aqui outra cor. Aqui numa altura Y, certo? Vou ter uma faixa, uma região, uma pequena região, uma faixazinha. Eu posso colocar isso aqui como uma espessura dy, tá? Que ao longo dessa faixa, a pressão é a mesma, tá? Só que à medida que essa faixa se aproxima aqui do fundo do tanque, a pressão aumenta. Então, qual é a pressão nessa faixa? Qual é a pressão nessa faixa? Eu vou chamar assim, a pressão no ponto Y, que é na região dessa faixa. A pressão nessa faixa vai ser a pressão aqui em cima, P0, mais a quantidade de água aqui em cima dessa faixa. Que vai ser ρg Y, tá? Y é essa altura aqui. Essa profundidade aqui, tá? E qual é a força nessa região aqui? A força, vou chamar de um dF, vai ser justamente PY vezes a área dessa faixa. E qual é a área dessa faixa? Vai ser esse comprimento aqui, L, vezes a espessura da faixa, dy. Tá? Então, eu vou parar por aqui, nessa letra A, tá? Vou parar por aqui. O Y vai variar de 0 a... Você vai ter que somar todas as forças em todas essas faixas, o Y variando de 0 até 1 metro. Entendeu? Então, você vai fazer uma integral. E para calcular o torque, que é a segunda questão, o torque, nessa faixazinha aí, né, de altura, de profundidade Y, vai ser a distância a dobradiça. Qual é a distância da dobradiça? Y, vezes a força aplicada nessa região, que é dF. Entendeu? Veja que elas são a linha, né, que une a faixa até a dobradiça, já que a rotação é em torno da dobradiça. E a força são perpendiculares. Então, o torque vai ser YDF. Sabendo quem é DF, você integra sobre todos os Y, variando de 0 a 1 metro. Compreenderam? Se tiver alguma dúvida, escrevam aí no bate-papo. Se não tiverem, eu vou passar para a questão 2. Então, vamos para a questão 2, tá? Essa questão 2 eu só vou falar, tá? Para vocês. Primeira coisa, cuidado com as unidades. Tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Recapitular a B, tá? Vou voltar aqui. Tá bom? Então, volto. Para vocês entenderem essa B, é bom vocês olharem de lado, tá? Vamos olhar o tanque de lado, tá? Aqui a região da dobradiça.
Aqui está a dobradiça, tá? Numa faixa aqui, ó, que está uma profundidade Y, há uma força perpendicular à lateral aqui, certo? Chamei de DF. E o torque é em relação a essa dobradiça. Então, o R é esse, certo? Então, o R, qual é o módulo de R? É Y, vezes o módulo da força, DF, vezes o seno do ângulo entre eles, que é 90 graus, seno de 91. Ficou mais claro agora? Então, veja, ó. Vou pegar aqui uma coisa para vocês verem. Né? Deixa eu pegar aqui que funciona como se fosse a portinhola. A gente tem uma força aqui nessa direção e a rotação se dá, ó, em torno do eixo que passa pelas duas dobradiças e a linha que une o ponto onde a força é aplicada à dobradiça é perpendicular à força, por isso que o seno é zero. Ou o seno é 90 graus. E o ângulo é 90 graus, seno de 90 graus é 1. O desenho lá do início é esse, tá? Vai ficar gravado, tá bom? Então, no desenho do início, vai ter uma força aqui, ó, para cima, saindo do papel. Vai ter uma força. Eu posso desenhar assim para vocês, ó. Vai ter uma força aqui com um ponto saindo do papel e a distância até o eixo de rotação é essa. Paralela aqui à lateral, né? E a força é perpendicular à lateral. Esse é o torque. É o torque que a força aplicada nessa faixinha realiza. Só que o torque total é a soma dos torques de cada Y, na medida que você vai observando no ponto mais profundo, maior será a pressão e maior será a força. E, consequentemente, maior será o torque. Não, eu falei do início, ó. A pressão ATM é lá fora, é lá na superfície, tá? A pressão aqui na dobradiça vai ser a pressão atmosférica mais um valor, que eu não quis dizer, porque senão eu resolvo a questão para vocês, né? Que se relaciona com essa quantidade de água acima da dobradiça, tá? Eu não fiz ela aqui para não, né? Ó, pode ter uma interrogação, tá? Mais uma interrogação. Vocês não acharam que é a pressão atmosférica. Posso seguir? A questão 2 é uma questão tranquila, eu nem vou escrever nada. O que eu peço para vocês é observar a questão das unidades de medida e terem cuidado. Lembrar que esse valor aí, 465 centímetros cúbicos por segundo, é a vazão, né, volumétrica. Vazão volumétrica é área vezes velocidade. Então, sabendo a vazão volumétrica, a gente sabe qual é a velocidade em determinado ponto. Uma outra observação aí é o seguinte: como o tubo está na horizontal, ele é cilíndrico, está na horizontal, não há mudança na altura da tubulação, certo? Então, vocês vão aplicar a equação da continuidade, e quando forem aplicar a equação de Bernoulli, lembra que a equação de Bernoulli envolve também a altura, né, do fluxo de água, o Y lá, que a gente adotou nas notas de aula, lá tem um Y, aquele Y aí é o mesmo para os dois pontos, tá? Então, a tubulação tem um raio, e aí depois ela encurta, né? Esse raio fica menor, uma construção aí
esse raio muda, e como esse raio muda, a área muda, a velocidade muda, a pressão vai mudar, tá? Ficou claro? A questão 3 é uma questão que também vou falar bem rapidamente. A questão 3. Vocês têm que... Qual é a equação da trajetória do movimento harmônico simples? É a amplitude vezes o cosseno de ômega t. Mais φ, certo? A constante de fase. Quem é a velocidade? A velocidade é a derivada, né? A taxa de variação da posição no tempo. Aí, o que é dito aí? É dita a amplitude, esse A é 3 centímetros, tá? Agora, ele pede para encontrar a posição onde a velocidade é a metade da velocidade máxima. Qual é a velocidade máxima? Eu mostrei para vocês, é A vezes ômega. Então, vocês vão descobrir qual é o argumento da função periódica, e no caso da função periódica da velocidade vai ser o seno, que o seno vai cair pela metade. A partir daí, você descobre qual é o argumento da função periódica e substitui na equação da posição. Tá bom? Vocês vão ter que descobrir qual é o valor do argumento que o seno cai pela metade. Por fim, na equação, ou na questão 4, para concluir, é uma questão envolvendo um pêndulo físico, tá? Lembrar, eu não vou escrever essa fórmula aqui, mas vocês têm essa fórmula, eu coloquei as notas de aula lá para vocês, que vocês sabem qual é, sabem escrever para qualquer pêndulo físico qual é o período de pequenas oscilações. Então, vocês vão ver que esse período se relaciona com o momento de inércia. Então, para essa questão, o segredo dessa questão é calcular o momento de inércia do aro em relação a um prego que é colocado aqui em cima. Ela é pendurada, esse aro é pendurado pelo prego. Então, desculpa aqui, o prego aqui, tá? Então, você vai ter aqui o movimento, ó, de pequenas oscilações em relação à vertical. Esse aro vai ficar fazendo uma pequena oscilação, tá? E qual é a dica que eu dou aí? Eu falei para vocês, a gente tem, como esse aro aqui é uniforme, o centro de massa está aqui, ó, no centro desse círculo. Então, o momento de inércia do centro de massa é mr quadrado, a massa do anel, né? Vezes o raio do anel. Só que o eixo de rotação não é o centro de massa. O eixo de rotação é o prego. E qual é a distância do centro de massa até o eixo de rotação? É uma distância d, tá? Esse d se relaciona com o raio do ar. É para vocês avaliarem que d é esse. E aí vocês vão utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, o momento de inércia sobre qualquer eixo, em relação a qualquer eixo paralelo ao centro de massa, vai ser o momento de inércia, né, em relação ao centro de massa, mais a massa do corpo rígido, né, no caso do aro, vezes a distância entre esses dois eixos, entre o eixo que passa pelo centro de massa e o eixo de rotação. Então, você sabendo isso, sabendo como o período se relaciona com o momento de inércia, vocês vão ver que vai ficar o período em função do raio, e aí, sabendo o período, que é 2 segundos, vocês vão encontrar o raio, tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu posso encerrar a gravação, vou ficar por aqui até às 18 horas, mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu falo, tá?
E aí, vocês têm alguma dúvida, tá? Pronto, vamos pela ordem aqui, né? Vamos primeiro com a Camila. Então, Camila, a terceira questão, não, assim, ela tá, né, deixa eu pegar ela aqui. Ela não é a do movimento harmônico simples, né? Não, acho que vai ser um pouco mais, né? Porque assim, qual é a posição que a velocidade é a metade, né? Aí você vai ter que substituir lá a metade da velocidade. Acredito que chegue no mesmo, no mesmo resultado, né? Mostrei você de um jeito, porque assim, metade da velocidade significa metade da energia cinética, né? É isso que você quer dizer? E aí você sabe que a energia cinética se conserva, né? É isso, tá? Aí a partir daí você sabe, sabendo a metade da energia, que é a metade da energia cinética, sabendo que a energia mecânica se conserva, a partir daí tem como você saber a posição. Pronto. Sim, Arthur, vou disponibilizar assim que o sistema aqui disponibilizar, tá bom? Então, até hoje à noite, não sei que horas, mas eu acredito que até umas 7 horas da noite, o arquivo deve estar aí no YouTube. Aí eu coloco lá no sistema, tá? Mas vocês vão ter amanhã e quarta-feira, né? Certo? Vocês responderam a enquete. Os que tiveram dúvida aqui já respondi. Ariel, Arthur já respondeu, Camila, Ariel e Pedro, né? Vocês têm alguma dúvida? Se quiser, escreva aí no bate-papo, abre o microfone. Antes de eu encerrar a gravação.
Pessoal, então eu vou encerrar a gravação e vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, escreve no bate-papo ou abre o microfone, tá? Então, boa sorte a todos e a todas.